You are fake news. Caos. Olá, eu sou Michel Alcoforado. Estamos aqui nesse Caoscast de novo. O espaço de fritação de ideias do Grupo Consimoteca, que chega aqui hoje ao 5º episódio tratando do mesmo assunto. Eu acho que a gente nunca ficou tanto tempo falando a mesma coisa. Parece que é a primeira vez que a gente está falando tanto tempo. É a 5ª ou 6ª, hein, Rebeca? Nossa, eu já perdi as contas. Já são 5 episódios especiais. Estamos aqui no 34º episódio desse Caoscast, dedicados aqui a entender um pouco das consequências da pandemia e de todos os burburinhos que ela tem gerado na nossa vida. Seguimos seguindo a regulamentação da Organização Mundial de Saúde e das autoridades sérias do Brasil, que pedem que fiquemos em casa. Estamos em casa, gravando à distância, mas garantindo a qualidade do som, né, Marina? Acho que tá andando, né? Eu espero que sim. Aguardo o feedback aí dos nossos ouvintes, mas pelo menos eu já começo com meus episódios aqui igual o Galvão Bueno, com aquele microfone de gamer aqui, super bonitão. Mas funciona? Funciona, acho que tá funcionando, vocês estão me ouvindo bem, não estão não? Porque eu não tô passando por essa belezura aqui à toa, né? Assim espero. O pior é que o pessoal da melhor idade aí, quando entra em call e live, essas coisas que eu tenho feito, eles também estão com esse microfone aí, acham bom. Tu acha o quê? Tá me chamando de baby boomer, Michel? Não, isso é um elogio, querida. Mas a minha relação com tecnologia é uma relação de baby boomer mesmo, então eu não me importo. Mas os astros explicam. E olha, você sabe que aqui nesse podcast a gente sempre gosta de entender coisas que ninguém está entendendo e mais ainda, falar de assuntos que são meio problemáticos para a gente pensar no momento que a gente está vivendo, né? Você sabe que o futuro ficou suspenso, mas é exatamente por causa disso que a gente vai falar de futuro. Rebeca de Moraes, aquela que é founder da empresa irmã, a Trop.Solidar, voltou para falar sobre futuro. Rebeca, o Chul Han, é assim que você fala? Como é que você fala o nome dele? Aquele filósofo, pensador coreano. Acho que eu falo Tchuhan também. Chul Han. Mas você sabe que não é nenhuma coisa nem outra, nem a gente é capaz de falar, né? Porque uma vez deve ser alguma coisa que a gente, brasileiro, precisa de fono para falar. Eu acho que sim, porque uma vez a Ruldin me disse como é que fala em coreano, eu passei uma vergonha absurda. Mas o tal do Chul Han, peço desculpa aqui à comunidade coreana, que certamente está aqui em massa nos ouvindo, ele fala que daqui para frente a gente cada vez mais ia ser escravo da gente mesmo. E os indivíduos eles iam se explorar, e só assim eles iam acreditar que estavam se autorrealizando. A chibata tá cantando aí nas costas de todo mundo, hein? O que tu tá achando disso? Vai piorar? Vai continuar? Vai fazer como, hein? Pois é, Michel, difícil, né? Eu acho que, como você vem falando aí, a pandemia vem muitas vezes para acelerar processos que a gente já está passando, né? Então, acho que tem grande chance de quem já estava se chibatando aí começar a se chibatar mais, inclusive. Tchá. Eu adoro aquele barulho de chibata. Tchá. Pode... Você adora? Eu adoro, eu acho que eu lembro do Zorro, eu lembro de sadomasoquismo, eu lembro de um montão de coisa. São referências, Marina Roale, são referências. Marina Roale é aquela que habita a mansão Itaipu e convive com tucanos, ursos e garças. Que animais mais passam por aí, Marina? Macacos também, né? Temos micos, temos calangos, gambás. Isso aqui é um pedaço vivo da Mata Atlântica, onde eu vivo, Michel. Se vocês quiserem transformar esse podcast aqui numa coisa de biologia algum dia sobre espécies de Itaipu e onde habitam, eu tenho muita propriedade para falar. E apesar de toda a distância, clichê aparece aí, né? O pessoal entrega aí na tua casa. Clichê entrega na minha casa. Inclusive, essa semana chegou um carregamento novo aqui de clichê que eu estou super abastecida. Mas pagou ou ganhou? Eu ganhei. Ganhou? Às vezes eu compro também, mas agora eu ganhei uma leva de recebidos, assim. Nunca me senti tão blogueira. E Rebeca de Moraes, tu ganhou alguma garrafa? Ganhei não. E Thiago Faria, ganhou alguma coisa? Aqui não chegou, menino. Não, mas é porque o clichê ainda não é caché. Mas aqui também não chegou nada. Não chegou nada, Thiago. Olha, vou perguntar, hein, o que aconteceu para você conseguir receber essas quantidades aí na sua casa, nessa distância inteira e continuar recebendo. Marina, você inventou o home office antes de ter home e ter office, né? Você lançou essa tendência antes do mundo existir. Agora, como é que você está se sentindo? Porque o povo está fazendo o home office quando você já fazia. Mudou? As suas relações mudaram? As suas reuniões mudaram ou não? Mesma coisa?
Acho que muda sim. Muda porque eu já tô, acho que, né, falar assim, parece que eu tô super evoluída. Conforme você vai passando o tempo do home office, você vai adquirindo alguns hábitos. Então, a gente está em outro estágio. E mesmo eu que já fazia, como agora o pessoal da minha casa faz também, mudou para mim. Porque antes era eu em casa sozinha, então eu tinha meus horários, eu tinha minha rotina, eu resolvia, eu podia almoçar em 10 minutos se eu quisesse. E agora não. Então agora a gente tem que ter certos acordos que a gente tem que fazer aqui para funcionar a vida de todo mundo. E na empresa também eu sinto uma diferença, porque agora tem que disputar a agenda de call com todo mundo, né? Antes eu marcava call, todo mundo estava disponível. Agora todo mundo o dia inteiro tá aí fazendo call e eu tenho que ficar lá no Google Agenda vendo se as pessoas podem falar comigo. Olha, o troço que veio para facilitar, veio para piorar a vida de alguns também. Tiago de Faria, que é Godá e é Godá, mas tem sido menos Godá nos últimos tempos, né? A postagem tem diminuído, né, Tiago? Eu tô num detox, cara, dessa quarentena. Eu lá, caótico, eu não dei oi. Mas eu tô fazendo um detox. São muitas telas, são muitas reuniões. Então eu tô tentando ficar um pouquinho mais offline aqui, já que esse mundo digital tá nos absorvendo por completo. Tá meditando? Não consigo, adoraria, mas minha ansiedade não permitiu até hoje. Sabe o que eu tô fazendo agora? Que eu mudei, né? Comecei meditando na quarentena, enchi o saco. Agora eu tô no Tai Chi. Tai Chi? Mas eu rio de mim mesmo, é engraçado. Não consigo imaginar essa cena de Michel Conforado movendo os braços. Se Tai Chi for o Tai Chi que eu tô imaginando aqui, que eu vejo nos filmes, a pessoa mexendo o braço devagarzinho e olhando, não consigo Mas imaginar. olha aqui. E vou mudar já, né? Porque você sabe que eu gosto de mudanças. Apareceu uma nova coisa chinesa aí que chama Joku, Xianku. Não aprendi o nome ainda. Mas também é um Tai Chi diferente e eu acho que vou fazer isso aí também com o professor. Eu gosto de movimento, né? Eu gosto de coisa que vai mudando, né? Mas, Tiago, o pessoal vem falando aí que talvez o trabalho vai acabar para um bocado de gente, né? O Harari dizia que em 2050 um bocadão de gente não ia ter mais emprego, iam se virar esse troço que eles chamavam de inúteis. Aí ele dizia que o grande desafio não era nem pagar as contas sem trabalho, não. O grande desafio é dar sentido para a vida sem trabalho. Você que é um grande hedonista, gosta de aproveitar as benesses que a humanidade oferece para a gente, você acha que a vida sem trabalho ela fica sem sentido ou ela ganha ainda mais sentido? Cara, eu acho que dá para ter sentido, sim. Eu não gosto muito dessa visão que a gente é um bicho proletário. Eu sou um pouco mais poético nesse sentido. Eu acho que a clichê tá aí para dar belos sentidos para a vida, divagações filosóficas e tudo mais. Obviamente que eu acho que o trabalho cumpre uma parte importante, sobretudo da nossa construção identitária e tudo mais, mas eu não acho que é o caminho único, não. Olha, Clichê, para quem não sabe, é o nosso patrocinador, o primeiro patrocinador de um podcast de 14 ouvintes, tem os melhores vinhos rosés do mundo e faz a sua vida ficar boa dentro de casa. Eu tenho consumido mais álcool, vocês também? Eu tenho consumido mais. Super mais. E eu já não consumia pouco, mas estou consumindo. Eu tenho. Rebeca, não? Eu não, eu quase não tô bebendo. É mesmo. Marina tá bebendo mais? Não, eu faço uns drinks aqui no final de semana, outro tomo um vinho, mas eu não acho que eu tô bebendo mais, não. Acho que isso de ficar em casa... Eu tô bebendo mais, porque antes eu esperava o final de semana para beber. Agora, todo dia é final de semana e é dia de semana, então bebo com mais frequência. E aí é engraçado que no outro dia, falando com uma amiga minha, ela disse assim, meu marido disse pra gente cuidar de uma coisa de cada vez. Ou cuida do vírus ou cuida do fígado. Então vamos abrir mão do fígado temporariamente para poder tomar conta do vírus. Olha, essas mudanças todas na rotina do trabalho, certamente todos aqueles que estão nos ouvindo, vêm de uma maneira ou de outra, passando por elas. E elas vieram para ficar. Dentro desse jogo aí da pandemia, muitas empresas tiveram que se digitalizar da noite para o dia, aderir ao tal do home office e se libertar daquelas amarras e burocracias que permeavam a liberação do famoso hora bunda, né? Hora bunda é aquela hora que você tinha que chegar no trabalho, sentar lá e só podia levantar na hora que batia o ponto para você ir embora de novo. Isso era tão máxima, né? Isso era tão uma verdade no dia a dia do trabalho que a ideia do benefício do home office era até um benefício. As pessoas diziam, a empresa que eu trabalho tem home office. E tinha aquela loucura toda, né? No meio das empresas de pesquisa, de comunicação, indústria criativa, que são boa parte dos ouvintes aqui que nos consomem, o home office já era uma realidade. Mas a coisa cresceu de uma maneira tão absurda
que agora até os nossos clientes de multinacionais começaram a entrar dentro desse formato. E tem sido ruim, hein? Já vou avisando. O cliente marca a reunião agora às 8 horas da noite. Outro dia participei numa, 8h30 da noite, o cliente marcando reunião. Concorrência de pesquisa. Outro dia fiz uma reunião, nesses dias de feriado aí do Dória, fiz reunião com clientes todos os dias. Porque todo mundo está em casa, todo mundo não entendeu para que serviu o tal do feriado do Dória, perdeu o feriado lá da frente e o povo seguiu pelo mesmo caminho. Então essas empresas, elas mais do que nunca vão ter que se adaptar a essa nova rotina que se vislumbra pela frente, né? Vamos ter que mudar a nossa relação com o trabalho, vamos mudar a nossa relação com a carreira, o mercado vai virar outra coisa e a própria vida vai virar outra coisa. Quando tem coisas virando outras coisas, a gente gosta de aprofundar o debate. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. As mudanças que a Covid-19 vem trazendo para o futuro do trabalho são gigantescas. Mas antes desse papo começar, a gente precisa lembrar sempre que o Brasil é maior do que Pinheiros e Pinheiros não é o Brasil. A realidade é muito mais complexa, né, Marina? O negócio de home office é por quadrado iluminado, né? Pois é, Michel, acho que a gente aqui como pesquisador tem sempre que dar luz a esse tema. A gente até no primeiro episódio que a gente trouxe sobre pandemia, teve até uma galera que escreveu pra gente, ficou chocada, porque a gente já tinha trazido um dado aí sobre home office versus classe. E a gente segue se atualizando, a gente faz a cada semana aí uma nova bateria de pesquisas quantitativas, então trago aqui um raio-x desse momento no nosso país, para a gente lembrar, pelo menos assim, eu sinto que vivo numa bolha, porque eu abro meu Instagram e eu vejo todo mundo ali de home office bonitinho, e tendo dilemas como a cadeira, se é ergonômica, se não é ergonômica, como é que eu faço para comprar post-it novo. Mas se a gente olhar aqui no nosso vasto país, 44% a porcentagem dos brasileiros que estão de home office hoje. Além disso, 11% estão intercalando, estão fazendo aquele modo que você fica alguns dias em casa e vai para a firma do outro. 16% estão indo trabalhar normalmente e 27% estão com suas atividades profissionais pausadas. Ou seja, atividades que agora estão naquele limbo, né? Naquela suspensão, porque são funções que você não consegue trazer para dentro de casa. Por exemplo, aí um garçom, né? Um garçom não consegue ficar aqui de casa de home office, então são pessoas que estão, inclusive, vivendo uma grande angústia e ansiedade nesse momento, porque não sabe se voltarão para os seus trabalhos e se vai ter ainda função para elas quando o isolamento oficial acabar, né? Porque a pandemia ela não vai acabar da noite para o dia. E aí tem um ponto interessante para a gente adicionar nisso tudo, é que esses dados, eles vivenciam uma desigualdade ainda maior quando a gente filtra esses números apenas por classe. Quanto mais rica é a classe, maior é o percentual de pessoas que está fazendo trabalho remoto. Então, se a gente olhar aí, quem está fazendo home office na classe A, a gente vê 62% das pessoas. Se a gente vai para a classe B, a gente tem 44% das pessoas. E se a gente vai para a classe C, a gente tem apenas 29% das pessoas. Então é isso, né? Os debates eles se aprofundam. Óbvio que já um número expressivo de gente trabalhando de casa, e isso vai impactar coisa pra caramba daqui pra frente, mas a gente lembrar sempre que isso é uma forma de privilégio também, né? Feita essa ressalva, né, Marina, de que o Brasil não é Pinheiros e Pinheiros não é o Brasil, a gente pode falar agora de uma maneira mais macro sobre esse cenário de mudanças no mundo do trabalho, que de alguma forma vai impactar todos nós, não importa a classe, mas vai impactar de maneiras diferentes. Se tem mudança, se tem tendência, se tem coisa nova, se tem comportamento que ninguém está entendendo, está na hora de dar nome aos bois. Bois. Bois, bois, Bois. Bois. bois, bois. Bois. Nome aos bois. Rebeca de Moraes, como é futuro e como é tendência, o boi é teu hoje, né? Pois é, como exercício hoje é a gente pensar quais os caminhos possíveis para o mundo do trabalho a partir do que está acontecendo hoje, sou eu chamada aqui para dar nome aos bois, pois o conceito que a gente vai falar hoje é o da desmaterialização do trabalho, que propõe, na verdade, que a gente pensa e entende o trabalho a partir de agora meio sem amarras, né? O trabalho vira alguma coisa independente de lugar certo ou de hora marcada para que ele exista e seja legitimado. Antes, o trabalho era muito associado ao contexto, né? Então, você tinha a roupa de trabalho, o crachá do trabalho, um escritório físico para o trabalho, tinha alguns elementos aí que te faziam entrar e também sair do trabalho. E agora, cada vez mais, essas fronteiras vão sumindo, né?
o seu escritório passa a ser um drive, uma nuvem. E o trabalho vai para qualquer lugar, desde que você esteja conectado. Não importa onde você está, o trabalho vai junto com você. Isso já era comum em alguns ramos, só que agora acho que está saindo da bolha aí, e é o momento em que as grandes empresas e multinacionais vão aderindo a esse comportamento, menos aquelas empresas que nem consideravam a ideia de um home office semanal, por exemplo, estão entrando nisso, e esse comportamento a gente vê que cada vez mais aí vai para um lugar de se massificar. E o importante da gente pensar aqui é que desmaterializar o trabalho não é fazer uma chamada no Zoom, mas é transformar um mindset antigo e mudar os fluxos e as formas que a gente se organiza também. Rê, acho que essa tendência já começa a ser refletida de forma muito concreta em várias empresas durante esse movimento da pandemia, né? A gente vê, por exemplo, que o Nubank e a XP Corretora já anunciaram que os seus funcionários vão ficar de home office até o fim do ano, até o fim desse ano, quer a quarentena termine ou não. E a gente teve empresas que foram ainda mais longe, né? O Twitter anunciou agora em maio que os funcionários vão poder permanecer trabalhando de casa de forma permanente. E aí, nesse sentido, ela pretende ser uma das primeiras empresas a mudar completamente o modelo de trabalho do presencial para o digital. E o Facebook também está seguindo o mesmo rumo. A semana passada, o Zuckerberg, o CEO do Facebook, disse que enxerga dentro da empresa dele menos da metade dos funcionários trabalhando fisicamente. Ou seja, a maioria deles vão estar trabalhando de casa dos próximos 5 ou 10 anos, segundo ele. E com a presença desse novo intruso nas relações sociais, aí o tal do vírus, mesmo que você não veja, ele está lá, ele está presente, o mundo do trabalho vai ter que virar outra coisa. O espaço físico vai ter que contar com novos mediadores de segurança que vão garantir que está todo mundo junto, mas está todo mundo salvo. Parece que não vamos voltar para tal da baia não, né? A baia, aquele latifúndio que era o latifúndio do colaborador, vai meio que sair de moda, né, Rebeca? Pois é, se a gente vai pensar em mudança, a gente tem que pensar a partir daí, né, Michel? Conversar com o seu colega de trabalho, o ambiente do café, o elevador, tudo pode ser um ambiente propício para contaminação. Na China, por exemplo, já começou a ganhar força um conceito chamado Six Feet Office, que segue um projeto arquitetônico diferente, né, que atualiza as regras de circulação de pessoas e de segurança para diminuir as chances de contaminação pelo vírus. É um tipo de ambiente que tem o chão demarcado com essa distância de um pouco mais de 1 metro, para que as pessoas não ultrapassem aí esses limites seguros de não transmissão da doença. E acho que a gente pode esperar daqui para frente mais luminárias sem toque, sensores de porta, pias automáticas, dispensadores de sabão, bancos de elevador que sejam ativados por voz e que dispensem que a gente fique tocando nas coisas, né? Tudo deve passar a ser projetado para uma rotina de trabalho com o mínimo de exposição possível a qualquer tipo de contaminação. Pois é, Rê. Isso que você está falando, acho que mostra para a gente como algumas situações que a gente imaginava que estava muito ali, quando a gente falou naquele episódio da distopia, de algo que não quer acontecer, de um futuro que parecia distante, mostra aí pra gente como que isso tá afetando de fato a nossa realidade, né? E aí, quando a gente pensa nessa ideia de um escritório que parece o escritório do futuro, a gente acha que ele está preso ao mundo corporativo. Mas eu li na semana passada uma notícia falando que trabalhadores do porto, lá de uma cidade na Bélgica, estavam usando pulseiras que mediam ali a proximidade entre os funcionários desse porto. Então, se as pessoas se aproximavam muito, essas pulseiras apitavam aí para eles continuarem trabalhando mesmo nesse momento de quarentena. Então, medidas como essas, elas vão começando a incorporar aí os protocolos de segurança aí do mundo do trabalho, né? Só que essa discussão se amplia quando a gente passa a entender a nossa casa como uma extensão desse trabalho. Porque como vocês estão falando aí, como o Thiago falou, se o Facebook agora vai colocar metade da tua empresa trabalhando dentro de casa, o que a gente tem? A gente tem uma nova forma de estruturar uma organização, né? É uma empresa mais descentralizada. Se antes a gente tinha a sede, a gente tem a empresa que a gente também chama às vezes de matriz, que é uma empresa onde se reúne o board, onde fica o financeiro, onde fica o RH, onde você tem toda a sua contratação, todas as suas pendências se resolve lá. Qual vai ser o papel desse novo prédio, né? Porque ele perde um pouco sentido. Então,
Muita gente aí vê que você pode ter, se você tinha uma empresa de 5 andares, agora você vai ter uma de 2 andares para economizar aluguel, para economizar espaço, e os encontros no espaço físico, assim, vão ter outra finalidade, vai ser um encontro mais pontual, vai ser uma reunião para, sei lá, alguma coisa nova, para pensar a cultura organizacional. Acho que até aquela festa da firma que tinha lá no final do mês, que todo mundo canta o bolinho para os aniversariantes, aí alguém ia lá, soprava um bolo. Soprar um bolo hoje em dia é um ato criminoso, né? Soprar uma velhinha. Então isso vai acabar. Acho que, não sei se vocês também estão vendo esse caminho aí. Essa brincadeira que era moda no Vale do Silício, eles que inventaram essa loucura da casa e para dentro do trabalho, né? Você tinha a lojinha lá, o trabalhinho lá, a firminha lá, com aquela coisa de bola de piscina, de bola, tinha mesa de totó, tinha pinball, tinha puff, tinha rede, tinha tudo, e o povo até esquecia de ir para casa, parece que está com os dias contados. Nessa fragmentação toda, não só o trabalho com cara de casa perde a função, mas o que acontece é que a nossa casa também vira, de um jeito ou de outro, filial da firma. Tiago, essa reorganização do ambiente da casa para dar conta do trabalho, tá como, hein? O povo tá se virando bem? Michel, acho que tem uma ironia aí, né, de uma inversão do processo que impacta até o segmento imobiliário. A gente viu um movimento muito grande de pessoas escolhendo apartamentos cada vez menores para morar mais perto do trabalho, fazendo quase de suas casas dormitórios. E agora essas mesmas pessoas estão tendo que se adaptar para trazer o trabalho para morar dentro dele. Então, o apartamento teve que crescer nesse sentido para dar conta do trabalho, mas também não podia ser grande o suficiente para você não dar conta de limpar durante esse período. É um desafio que se impõe. Está todo mundo precisando abrir um espaço físico dentro da casa para o trabalho. Seja montar o escritório, separar um pedaço da mesa de jantar. Então, alguma coisa tem que ser feita para comportar esse seu notebook dentro de casa. Nas pesquisas que a gente está fazendo aqui no grupo, a gente vê que 39% das pessoas realizaram algum tipo de mudança em casa para trazer uma adaptação para essa nova rotina. E quando a gente vai ver alguns dados macros, é curioso a gente notar o quanto esse movimento é ascendente. A gente teve um aumento de quase 300% na busca de cadeira para home office e de quase 250% na busca de mesa para home office. Esses dados segundo o report Decode do Google Trends. Então, a gente vê que efetivamente tem um movimento das pessoas para trazerem uma adaptação a essa rotina de trabalho dentro de casa. Pois é, Thiago, acho que isso mostra pra gente essa coisa da gente estar se equipando, a gente está gastando dinheiro aí para se adaptar a esse momento, mostra como as pessoas estão vendo um futuro aí mais a longo prazo, onde esse hábito permanece, né? E aí tem isso da gente entender, se agora eu trabalho em casa, uma coisa que era responsabilidade, de certa forma, da empresa, né? Que a empresa tinha que prover a estrutura do meu trabalho, quem é responsável por essa estrutura agora, né? Essas relações e essas responsabilidades, elas ficam borradas e elas ficam também compartilhadas. Um caso interessante aí que saiu na mídia recentemente foi que o Nubank mandou para a casa dos seus funcionários a cadeira de escritório que as pessoas usam lá, para você garantir a saúde física, a ergonomia do seu funcionário. E junto com isso, eles também começaram a oferecer, nesse momento de pandemia, uma ajuda psicológica, parece que é uma terapia online lá que você pode acionar e fazer e se consultar se você quiser. Com isso, a gente começa a repensar onde começa a vida do trabalho e onde começa a vida doméstica, né? As duas, elas vão se fundindo cada vez mais. E aí a saúde mental, ela pode entrar para a lista de problemas e preocupações do RH, né? A empresa tem que pensar como você está com a mente sã dentro de casa para você produzir mais. Então, quem que é responsável, né, por essa estrutura? A tendência é que a gente veja daqui para frente acender esse debate sobre o que é uma estrutura de trabalho, tanto na nossa estrutura psicológica, quanto a estrutura financeira, quanto a estrutura de condições de trabalho, para a gente entender bem o que é esse novo trabalho remoto, o que é esse trabalho desmaterializado, né? Que embora ele esteja ali na nuvem, existem outros gadgets, outras ferramentas que você precisa para fazer ele acontecer. E isso implica aí numa revisão do que a gente entendia como um pacote de benefícios, né? Será que se eu não vou gastar mais lá o meu vale transporte, esse vale transporte vai virar o quê? Ele vai virar uma ajuda psicológica, ele vai virar uma internet? Então, tem toda essa discussão aí nova para o mercado debater, para o mercado se reinventar e se entender.
Pois é, Mai, puxando aí por isso que você trouxe, o assunto da saúde mental dos trabalhadores, eu queria destacar o quanto isso acaba sendo muitas vezes, na maioria das vezes, mais pesado para as mulheres, né? Porque os resultados das pesquisas que a gente tem feito semanalmente aqui no grupo Consumoteca mostram que 54% das mulheres assumem sozinhas a limpeza da casa em meio à pandemia, e mais grave ainda, 69% assumiram sozinhas o cuidado com os filhos. Quer dizer, são mulheres que estão aí em uma jornada dupla, tripla, pesada, né? Então, nesse contexto, acaba sendo importante dividir com a empresa as dificuldades de gerenciar o tempo entre o trabalho doméstico e esse trabalho remunerado. Esse vai ser um novo desafio que precisa estar incluído aí no que o RH das empresas vem pensando na hora de trabalhar isso, porque, afinal, acho que, de fato, a saúde mental vira um problema do RH também, né? Essa dificuldade do gerenciamento de tarefas também é uma questão que as empresas vão precisar pensar daqui para frente. Rebeca, como você foi colocando aí muito bem, né? As empresas vão ter que rever o tal do pacote do benefício. O sonho do trabalhador, né? Já conversei com várias pessoas que trabalhavam em empresas que não saíam do trabalho, não gostavam do trabalho, porque o tal do pacote do benefício de benefícios era bom. A gente já ouviu pra caramba nas pesquisas quantas pessoas ficavam no trabalho por conta do Vale Refeição, do Vale Transporte, do Vale sei lá o quê, do Vale Família, do Vale mais o quê. No mundo do trabalho desmaterializado, como a Marina já colocou e você aqui também reforçou muito bem, esse novo pacote de benefícios é que vai se impondo como regra. Talvez vai fazer mais sentido a gente ter um patrão que pague a nossa internet, que pague o nosso serviço de delivery, que pague o nosso serviço de limpeza, que pague o acesso à tecnologia, que troque o nosso computador, que dê conta de ajudar a gente a sobreviver, trazendo o trabalho para dentro de casa de um jeito menos sofrido, né? Porque sofrimento impacta a produtividade. Michel, acho que toda essa conversa que a gente está trazendo aqui ajuda também a trazer lente nova para o debate do que seria de fato trabalhar remoto, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho escutado aqui uma reclamação meio generalizada contra o home office. Eu acho que acabou um pouco do romantismo. Parece ter uma sensação de que a gente tem trabalhado muito mais de casa do que no escritório. Então, acho que essa é uma questão que se impõe. Os milênios que antes curtiam essa ideia do home office, agora a gente já vê através de pesquisas que começam a problematizar o trabalho remoto, porque perceberam que esse home office não bem administrado acaba angariando muito mais trabalho. A fronteira vida pessoal e trabalho é cada vez mais tênue e mais difícil de ser gerenciada, né? Um dado que chamou bastante atenção aqui na pesquisa feita pelo grupo foi de que 41% dos brasileiros usaram uma ferramenta pessoal de comunicação pela primeira vez para tratar de trabalho. Acho que isso acontece em parte porque a gente é demandado de uma forma diferente do que acontecia no pré-pandemia, né? Pois é interessante pensar nessa diferença, que tem uma matéria ótima que saiu na Fast Company há pouquinho tempo, que fala sobre como antes a gente era multitasking, né, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e que agora, né, nesse momento de pandemia, trabalhando dentro de casa, a gente cada vez mais vai ser o que eles chamam de multi-communicating, que é a gente se comunicando por muitas plataformas diferentes ao mesmo tempo, e demandando a nossa atenção, uma divisão da nossa atenção por essas várias plataformas ao mesmo tempo. Então, enquanto você está aqui no Zoom, você está de olho no seu filho que está ali brincando, fazendo alguma coisa, você está pensando na panela que está no fogo. Enfim, a gente vai dividindo a nossa atenção entre as várias situações da casa que não só o trabalho. Você está trabalhando de casa, mas fica falando com o seu chefe pelo WhatsApp, pelo Slack, pelo e-mail. Você tem que administrar muito mais pontos de contato e, querendo ou não, isso é uma nova demanda. E tem isso também que, ao mesmo tempo que a gente está se comunicando por várias plataformas, né? Hoje em dia a gente vive isso, já está falando com alguém, você pode estar usando o WhatsApp, o Slack e uma outra ferramenta, e no Instagram, e a mesma pessoa, às vezes, se sustenta ao mesmo tempo com assuntos diferentes em plataformas diferentes. Por outro lado, cai uma outra coisa que acontecia muito aí nesse, vamos chamar, no antigo escritório físico, que é aquela famosa folha de ponto, né? Que é aquela coisa do controle de horário, aquele crachá que você bate e sabe ali quantas horas você ficou na sua baia e como você ficou trabalhando. E aí surge um novo dilema que esse novo formato de trabalho traz pra gente, que é o dilema da confiança.
porque ainda mais aí quem tem aí um modo de gestão mais de cabeça aí de pessoal de geração X, que tem essa coisa do eu preciso olhar o meu funcionário trabalhando, eu preciso saber se ele está fazendo, e tem uma coisa meio de vigilância. Isso se quebra quando você vai para o home office, porque as pessoas não estão vendo como você está sentado, na posição que você está sentado, se você está no sofá, se você está na mesa, se a sua TV está ligada. As pessoas não têm esse controle. E se você não tiver uma boa relação de confiança, vai dar ruim em algum momento. Né? Como é que uma grande questão dos gestores aí que pela primeira vez estão fazendo essa liderança à distância como é que eu sei que meu funcionário está realmente trabalhando? Como é que eu sei que ele está realmente fazendo o que eu pedi? E é por isso que se popularizam essas ferramentas de produtividade como o timesheet, né? Como algo que vem para resolver e mediar aí essa tensão. O timesheet é esse termo em inglês aí que significa planilha de tempo, e nada mais é do que esse modelo onde cada membro da equipe preenche o que está fazendo e o tempo gasto com cada tarefa, até porque geralmente muitas empresas têm lá alguém que faz essa gestão e organiza ali como um maestro que vê o que cada um está fazendo, organiza o cronograma e tudo mais, né? Essa planilha, no passado, ela era feita de papel. Não sei se alguém aí dos nossos ouvintes chegou a viver esse momento, mas hoje a gente vive esse dilema de passar isso para o digital e de entender como metrificar a produtividade dos funcionários a partir dessas novas ferramentas, né? Como é que você entende se, às vezes, tem um trabalho que ele é mais intelectual ou um trabalho que é mais criativo, como é que você vai entender ali a confiança e a produtividade que você projeta nesse funcionário? Então, isso abre aí vários debates assim, que entram em questões éticas, que entram em questões psicológicas, entram em questões de trabalho. Nessas pesquisas que a gente tem feito aí sobre o futuro do trabalho, existem já algumas plataformas que estão usando sistemas de monitoramento, que você coloca a câmera no teclado, gente que tem que passar o dia inteiro trabalhando com a câmera aí, com essa câmera da webcam ligada para você contabilizar as suas horas de trabalho e mostrar o que você está fazendo. Então, tem muita coisa aí para a gente redefinir e para a gente entender nesse novo modelo de trabalho, né? Por isso que o home office não é só você ir para casa, mas é entender toda essa organização. E o interessante disso é que o saldo final dessa quarentena, até o momento, mostra que talvez por todas essas questões aí que ainda estão em aberto e não estão tão resolvidas, faz com que esse não seja ainda o modelo favorito, assim, esse modelo de home office integral. Não é o modelo favorito das pessoas. Hoje, com as nossas pesquisas atualizadas, 31% das pessoas que estão fazendo home office gostariam de adotar esse modelo como sua forma oficial de trabalho, enquanto 43% prefere esse modelo intercalado, em que você trabalha alguns dias em casa e outros dias você vai para o escritório, troca com as pessoas, tem aquele momento do cafezinho e tudo mais. E vale lembrar também que as pessoas estão respondendo isso num momento de pandemia, onde até a própria realidade do que a gente está vendo do home office agora, ela é enviesada, né? Porque você não pode sair de casa por nenhum outro motivo. Então, acho que essa sensação do confinamento do home office, ela fica potencializada aí durante esse período. Uma coisa que eu queria pontuar aqui, que essa loucurinha da produtividade, você tem que ser produtivo, você tem que dar chibatada em si mesmo, e a gente só se realizar na medida em que damos conta das nossas tarefas, né, e dessa loucura de que você precisa ser ativo sempre, ela não é de agora, ela vem desde sempre, desde que o capitalismo começa a se inventar enquanto capitalismo, mas ganhou novos tons a partir da chamada Quarta Revolução Industrial, ali pelo começo dos anos 80. Quando a gente começou a repensar o papel do ser humano a partir de um novo jogo entre capital financeiro, tecnologia e globalização. Essa questão ela é nova porque antes, na primeira Revolução Industrial e na segunda Revolução Industrial, a nossa preocupação sempre era de conseguir aumentar a nossa produtividade, potencializando ainda mais o funcionamento das máquinas, né? As revoluções da máquina ao vapor, da eletricidade, proporcionaram essa mudança no nosso dia a dia. A chamada terceira revolução industrial, que é a revolução do hardware, que é quando o computador surge ali, aqueles computadores gigantescos que ocupavam quase um andar inteiro nas grandes fábricas e nas grandes empresas, eles surgem ali pelos anos 60 e a preocupação já começou a ser aumentar a tal da produtividade do ser humano. Porque a máquina, nesse momento, ela passou a fazer o trabalho braçal que era apenas nosso. Hoje, como eu já disse, na tal da quarta revolução industrial, a revolução que se impõe não é mais a revolução do hardware, é a revolução do software. E aí, o grande desafio é conceber como a gente pode ter uma conexão tão perfeita, uma simbiose tão maravilhosa entre máquinas e homens,
que trabalhemos juntos de um jeito que seja bom para aquele que está pagando tuas contas, né? Para aquele que está pagando teu salário. O dilema principal que a inteligência artificial e as máquinas, de uma maneira geral, trazem para a gente é ainda mais potencializado diante da pandemia do coronavírus, porque eles cobram que a gente atualize o nosso mindset em relação ao trabalho da noite para o dia. Antes, você chegava na empresa, ia passando de cargo, passando de cargo, até o dia que chegava a diretoria ou a presidência, porque tinha muita experiência bem-sucedida num determinado assunto. Então, a quantidade de anos de trabalho ou a quantidade de sucessos adquiridos ao longo da sua vida profissional, ela determinava e ela acompanhava o seu processo de envelhecimento, mas ela determinava o seu sucesso e os degraus que você ia subindo ali na carreira. Chegou um outro momento, e aí os milênios foram treinados nesse modelo, onde acreditava-se que os títulos, aquilo que você estudou, era o ponto fundamental do seu processo de crescimento na carreira. Então, vão ter uma preocupação gigantesca com o MBA, vai ter uma preocupação absurda com quantas línguas você fala, com onde você estudou, se fez mestrado, se não fez mestrado, se estudou, se não estudou, se fez MBA, se fez MBA, se fala língua, se não fala língua, aquela loucura toda. Porque quanto mais MBA, mais cursos, mais intercâmbios você tinha, mais você galgava na carreira. Era quase que o processo de remuneração ele era proporcional ao investimento gasto na sua formação. O que não funcionou, né? Não funcionou para nós aqui no Silencinho. Você sabe muito bem que você conhece um montão de gente que estudou a beça e não tem retorno financeiro, não teve. E um pessoal que não estudou nada e se deu bem pra caramba na vida em termos financeiros. Esse novo formato que a gente vai ver a partir de agora, depois que entendemos que o jogo estava cagado, que não estava dando certo, é o que eu chamo de um modelo de saber ser. As empresas vão olhando cada vez mais para você e menos para o seu título e menos para os anos de experiência. O que importa é aquilo que você tem de único em 7,5 bilhões de pessoas. É a sua capacidade de resolução de problemas, é a sua capacidade de comunicação, é a sua capacidade de trabalho em equipe, é a sua capacidade de aprendizado. O que o mocinho da firma agora quer não é aquilo que você estudou, nem aquilo que você aprendeu. É aquilo que você é. Xiii. Pois é, Michel, e nesse momento a sua persona digital vai ganhando certa importância também, né? Acho que a própria revolução do dress code já vai dando dicas disso pra gente, né? Que antes o seu eu do trabalho era você, de gravata ou de terninho, de tailleur no escritório. E hoje o seu eu do trabalho é também o que você está postando, né? Muita gente, as pessoas vão valorizando também isso, o próprio Instagram, enfim, não é só o LinkedIn que muitas vezes vai ser observado, né? As redes sociais das pessoas em geral são todas analisadas aí pelos departamentos de RH na hora de contratar alguém. E por isso a gente vê esse movimento, por exemplo, de nano-influenciadores, onde parece que todo mundo passa a trazer um conteúdo mais profissional, não só para o LinkedIn, mas também para essas outras plataformas, e o Instagram aparece com muita força, que é uma rede social importante para a gente, né? Surge um movimento de pessoas fazendo do Instagram não só mais uma vitrine de lifestyle, mas uma vitrine de trabalho. E pensando na dificuldade do pessoalzinho aí, né, dos colaboradores, dos funcionários, dos trabalhadores, dos workers, tanto das empresas também se adaptar a essa nova realidade, a gente trouxe um convidado, lembrando sempre para manter a tradição de que toda vez que a gente não entende alguma coisa direito, a gente convida alguém que sabe. A dica de ouro de hoje foi mediada por Marina Roale. E Marina Roale convidou o grande Guga Brito para esse bate-papo. Marina, convidou, conversou com ele? Como é que é? Quem é o Guga? Conta aí pro pessoal. Pois é, Michel. O Guga é um cara sensacional. Guga também, ele é da tua tribo aí, dos sociólogos. Não, antropólogo, calma aí, desculpa. Não, mas é ciências sociais. Ah, tá. Dentro do grande, mas aí se você leva desse jeito, tem até cientista político dentro. E cientista político a gente não aceita conversar. Tenho certeza que Guga Brito concorda comigo. Fui leiga. O Guga, ele é sociólogo, ele é super aficionado aí por educação, ele também é dessas pessoas de ciências sociais que saiu da academia e se aventurou pelo mercado. O case da Escola de Rebeldia da Reserva, aí, não sei quem conhece, que é um case muito bacana de educação corporativa, é dele, foi ele que botou de pé essa escola, e atualmente ele é líder de educação corporativa lá no Grupo Boticário.
Então, fui até ele para entender um pouco como que o pessoal da educação, o pessoal que trabalha com educação corporativa, está lendo esse cenário e que dicas eles trazem para quem está perdido, para quem não sabe como se preparar para esse novo momento e esse tal desse novo normal no mundo do trabalho. Eu acho que o novo normal não é o home office, eu acho que o home office é o meio para chegar num novo normal que eu estou chamando de out of office, que significa fora do escritório, mas não necessariamente em casa. Que significa mais do que isso, significa trabalhar em qualquer lugar, para qualquer empresa, qualquer país. Eu acho que esse é um lugar para onde a gente está caminhando. É um lugar de erosão das fronteiras do mercado de trabalho. E nesse sentido, eu acho que como profissional, a dica que eu dou é que se busque por habilidades hoje cada vez mais faladas, mas ainda muito negligenciadas nos sistemas educacionais, sejam eles corporativos ou sistemas formais. Então, eu recomendo muito que as pessoas busquem preparação e experiência em comunicação. Comunicação é muito, muito importante nesse momento. Recomendo muito que as pessoas busquem se preparar também com habilidades de gestão de rotina, porque a autoliderança, né, vai ser ainda mais importante. Quanto melhor você faz a sua gestão de rotina, mais confiança você vai conquistar no seu trabalho. Que papo bom, hein, Marina? Que papo bom. Achei interessante que ele dialoga muito com aquilo que a gente estava falando aqui agora há pouco, desse saber ser, né? Ele também tem dicas para empresas, é? Tem. Ele super pincelou bem, né, o que a gente falou aqui ao longo do programa, principalmente essa coisa de gestão de rotina e essa vida doméstica. E aí também trouxe para a gente essa coisa de empresa, porque como que as empresas se adaptam, né? Como que as empresas ajudam a capacitar aí, entre aspas, seus funcionários. Vamos ouvir mais uma vez. Então, as empresas vão precisar fazer um esforço mais inteligente, mais holístico com relação à educação. As empresas que ainda terceirizam demais a sua educação vão pagar um preço pesado por isso. E é bem simples o motivo desse preço pesado. Num mercado cada vez mais global, de erosão das fronteiras do mercado de trabalho, a competição por talento vai ser ainda maior do que ela já é. E se a sua empresa não estiver pronta para atrair, reter e desenvolver talento com um sistema educacional bem pensado, holístico, que funcione mais do que como sistema, que funcione como ecossistema, então a empresa ela está se colocando em risco. Eu acho que a dica maior que eu posso dar para qualquer empresa é que tome a sério a educação corporativa. A educação corporativa não é treinamento, a educação corporativa é uma ferramenta de transformação cultural de qualquer empresa e de transformação de negócio. Olha, como o Guga já pontuou, agora mais do que nunca as empresas precisam estar dispostas a aprender a sobreviver nesse mundo pós-pandemia, do novo normal. E, Marina, parece que tudo que a gente viu aqui nessa tendência trazida por Rebeca de Moraes enquanto um nome de boi é a legitimação de um mindset que a gente já falava pra caramba 250 anos já atrás, lá naquelas pesquisas de geração Z, não é mesmo? Sim, isso se confirma bastante. Se a gente tivesse que fazer uma síntese aqui, acho que de tudo que a gente se aprofundou, de tudo que a gente debateu hoje, fica claro algo que era muito, muito pontual lá no início de pesquisa de geração Z, que a gente achava que era só para eles e agora está vindo para a vida de todo mundo, que é o fim dessa demarcação entre vida profissional e vida pessoal, ou de aquela coisa que a gente falava, a gente fez até um episódio sobre mashup culture, que a gente falava do junto e misturado. Isso vem para o mundo do trabalho, né? Essa separação entre o lugar de trabalho e o lugar de lazer está cada vez menor. E mais que isso, uma coisa que a geração Z já vinha fazendo e agora todo mundo vai ter que fazer é você se entender como marca, é você trabalhar o seu branding pessoal, porque é isso, né? O seu currículo ele vai ter cada vez menos relevância e a sua biografia que vai dar conta de dizer para o mundo, dizer para as empresas e para as marcas se você está apta para ocupar um cargo ou não, né? Então a gente tem aí novos skills para desenvolver. Rapaz, parece que está cada vez mais complicado arrumar um servicinho que pague suas contas, né? Mas como a vida não é só problemas, é também soluções. E como Marina disse, aquilo que você sabe
determina, de certa forma, a sua validade no mercado de trabalho, nós te ajudamos. Nós aqui abrimos nossos coraçãozinhos e te ajudamos. Tá na hora do Joga na Roda. Joga na roda. Joga na roda. Joga na roda. Tiago Faria, que trazes, hein, de Joga na Roda hoje? Michel, frente a toda essa conversa que a gente tratou aqui, dessa divisão, né, de mundo passado e mundo futuro se coabitando em momentos históricos de transição, me fez lembrar muito de um filme antiquíssimo que eu sempre fui muito apaixonado e há tempos não revia, e revi um pouco quando a gente começou a tratar um pouco desse tema. Trata-se do, com perdão do meu vagabundo francês, Mon Oncle, ou My Uncle, ou Meu Tio, em bom português, que é um clássico da comédia francesa do Jacques Tati. O filme mostra o contraste entre dois mundos, duas formas de viver e compreender a cidade, a arquitetura que se sobrepuseram na década de 50. Que acho que é um pouquinho dessa discussão que a gente traz dessa nova realidade de trabalho reconfigurando as casas, né? O filme, além de engraçado, é muito lindo e acho que traz metáforas e contraste que valem muito para esse momento. De um lado, quem consegue ter acesso à tecnologia de atalho por uma pretensa modernidade, o novo momento do mundo, e de outro, um retrato de quem fica marginalizado pelas imposições do curso da história, né? Então, acho que o filme é facilmente encontrado na internet, vale muito dar um Google. E Rebeca de Moraes, que trazes? Pois é, eu também vou trazer um filme dinamarquês, super, super interessante, que se chama Culpa. É difícil falar muito dele sem dar spoiler, é um filme que prende a sua atenção do primeiro minuto ao último, é um filme curto, mas que prende muito sua atenção. É a história de um policial que trabalha no 911 dinamarquês, e eu acho muito interessante para a gente pensar essa coisa da desmaterialização, porque ele trabalha atendendo pessoas pelo telefone, né, e direcionando cuidados aí, enfim, proteção, e ele se envolve num caso ali que ele atende e tudo acontece pelo telefone. O filme tem muito pouco cenário, é o tempo todo focado na cara dele. Então, acho que é super interessante para a gente pensar um pouco dessa virtualidade das coisas no mundo contemporâneo. Bem, bem legal, recomendo demais. E Marina Roale? Vocês estão bem cabeçudo hoje. Eu vou vir aqui com uma dica mais fresh, que é o Insta da Mari Nobre, que é pesquisadora também. E ela tem um Insta que é do projeto da empresa dela, o trabalho, que é o @Ateliê do Futuro. E ela tá com umas editorias muito bacanas sobre diversos temas. E ela tem uma editoria especial dedicada ao tema trabalho e trabalho do futuro. E ela traz ali uma curadoria bem interessante sobre esse tema. Então, fica aí, essa é a minha dica. Mari é minha colega de faculdade, um beijo para a Mari. É uma pessoa incrível, vale a pena seguir. Beijos para Mari, beijos para Tiago, e a minha dica é livro. Livro, como sempre, eu trago aqui um livrinho fininho, mas muito legal, que é o livro do Franco Berardi, que é um sociólogo, filósofo, pensador italiano, que se chama A Fábrica da Infelicidade. Nesse livro, o Franco ele vai discutir a tal da New Economy, né? E como é que essa loucura de um dia para a noite a gente começou a achar que a autorrealização só era possível através da felicidade no trabalho e através do sucesso individual. Tudo que não faz sentido interessa ao Franco Berardi, interessa a gente por aqui também. Dado que já damos as dicas, agora vamos receber as mensagens. Espero não ouvir salafraios hoje, hein? Porque deu trabalho esse episódio. Manda zap. Tiago, tem mensagem? Sempre, felizmente. A Dani Freitas ouviu o nosso último episódio sobre influenciadores na quarentena e comentou que ela se identificou, que ela fez uma limpa no Instagram assim que o isolamento começou. Segundo ela, o objetivo era consumir conteúdos cada vez mais interessantes como o nosso, que ela escuta sempre. Muito obrigado pela mensagem, Dani, pela qualificação do nosso conteúdo. Beijo grande para você. Ainda sobre essa história dos influenciadores, a Priscila Thaís mandou pra gente aqui uma postagem do grupo de K-pop Monsta X. Aliás, treinei, viu, gente? Monsta X. Fui lá procurar esse grupo de K-pop, que não perdeu tempo e já lançou a própria máscara personalizada com o logo da banda. Pois é. Bolsonaro lançou a dele também, tu não viu? Eu vi, infelizmente eu vi.
Bom, pois é, Priscila, e pode esperar aí que com certeza eles não vão ser os únicos, né? Tem o nosso presidente aí já engrossa essa fila de gente fazendo máscara própria, e até essa pandemia acabar, a gente vai ver muita coisa assim por aí. Obrigada pela mensagem, continua ouvindo a gente. Pois é, eu acho que a Priscila estava lembrando do episódio que o Michel ficou falando, aquele dado lá da banda coreana, que tem 1% do PIB, a banda de K-pop lá, e isso foi realmente impactante. Mas eu recebi aqui uma mensagem da Bia Amorim, que é super fofa a mensagem dela, elogiando o nosso conteúdo, falando que adora o nosso podcast, e ela elogiou o nosso jogo de cintura. Achei curioso, achei interessante essa... É o rebolado, meu querido. É disso dela. já estamos famosos no mercado pelo nosso rebolado. Nossa, rebolada. Você vê, não, nem só a Anitta, né? Não só a Anitta rebola, nós também. Obrigada, Bia, pelo carinho. Não fale de Anitta, porque somos obrigados a citar aqui Léo Dias. E nessa briga eu fico entre Léo Dias. Inclusive foi maravilhoso isso, hein? Jojo não, mentira, não foi Jojo Todinho. Aquela maravilhosa da MC Carol, perguntaram pra ela: MC Carol, nesse jogo aí você é Team Anitta? Ela disse: sou Team vacina contra a corona. Eu também. Entre Anitta e Léo Dias, eu fico com a vacina contra o corona. Olha, aí recebi mensagem aqui também, na esteira dessas mensagens carinhosíssimas que recebemos hoje. Nós temos aqui uma para encerrar, que é um docinho de coco, como diria minha avó, do Guilherme Gaspar. Ele escreveu dizendo que adora o programa e que nós somos maravilhosos. Olha, Guilherme, muito obrigado pelo elogio. Não é todo dia que a gente escuta assim, essa coisa de que a gente está maravilhoso. Há quanto tempo vocês não escutam que vocês são maravilhosos, hein? Olha, não sei. Escutei hoje de manhã, qual é? Eu escutei, eu ouvi ontem. Ah, Rebeca de Moraes ouviu ontem porque foi aniversário dela. Parabéns, Rebeca de Moraes. Os ouvintes aqui enviem mensagens, bolo, cartinhas coloridas com velhinhas e sei lá mais o que a gente manda no aniversário, porque Rebeca de Moraes comemorou mais do outono ontem, que foi essa semana aqui, nesse dia, dado que a gente gravado, foi essa semana desse podcast. Obrigada, que você tá muito obrigada. Pois é, quem tem amigos foi lembrado que é maravilhoso no aniversário. Guilherme, muito obrigado mesmo. A Rebeca de Moraes agradece pelo parabéns que eu dei, mas tenho certeza que você daria também. E eu agradeço porque, em nome de todos, porque não é sempre que a gente ouve, com exceção do Thiago, que a gente é maravilhoso. Sobretudo no momento onde estamos todos presos dentro de casa, né? Alguns estão ganhando mais com as videocalls, outros estão perdendo. Obrigado. Um beijo grande. E olha, quem quiser mandar elogios, críticas e dúvidas, fica à vontade para mandar mensagem para o @caos.cast ou para o e-mail. O e-mail é consumoteca@consumoteca.com.br. A tal das cartinhas em tempos de quarentena estão suspensos. Estão suspensos porque na quarentena meia bomba nós respeitamos e não estamos indo para a firma. Mande cartinhas desmaterializadas, mande cartinhas virtuais que leremos aqui com todo carinho. É hora da despedida. Um beijo grande, Marina. Beijo, caóticos. Nos vemos na próxima. E sigam a gente nas redes sociais, fazendo sempre aquele jabá. Todos esses dados aqui que a gente sempre fala no episódio. Então vai lá no @Grupo Consumoteca e no @caos.cast. Queria também lembrar vocês que todas as quartas, às 11 da manhã, a gente está fazendo uma live no perfil do Caoscast e no perfil do Grupo Consumoteca, falando aqui de todos esses dados que a gente vem pesquisando. E mais que isso, tem ainda um lembrete aqui. Esses dados todos que a gente fala estão disponíveis também no nosso site grupoconsumoteca.com.br/plantão Covid. Marina, beijo pra você, hein, Thiago? Thiago Faria, que é Godoy e às vezes Moraes. Tchau. Beijo, caóticos. Fiquem bem e não titubeiem. Prossigam em casa se puderem. Sem titubear, Rebeca. Tchau. Tchau, meus queridos. Se cuidem. Bem, dado que já demos aqui o tchauzinho, sem titubear, adorei essa palavra. Acho que fazia desde o Carnaval de 82 que eu não via. Foi um prazer grande voltar com ela ao nosso vocabulário. Eu queria agradecer demais e lembrar a todo mundo que esse aqui é um podcast produzido por Beatriz Quesada e por Marina Roali, e a edição fica por conta do maravilhoso Wesley Xavier. Obrigado, Michel Alcoforado, dá beijinhos. Tchau.